doido aqui, rapaz do céu. Eu tenho que passar essas receitas pra vocês, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, opa, esse aqui é bacana, hein? Nossa, como aparatar no After Effects. Rapaz, isso aqui é doido. Efeito de teletransporte. Cabeça de dragão, boca de alho, não sei o que, vassoura, After Effects, máscaras, Pathfinder. Meu Deus, tem uns trem doido demais aqui, rapaz. Nossa, dá pra fazer esse efeito aqui, hein? Isso aqui vai ficar bacana. Como aparatar para fugir da sua sogra. Utilize máscaras, After Effects e muito efeito visual. Isso aqui é doido, hein? Acho que vou fazer um negócio desse. E agora que eu vou fazer isso aqui, eu preciso aprender desse para fugir daqui. Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Ferreira Ferreira Studios e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre como simular o efeito aparatado do filme Harry Potter. É esse efeito que vocês acabaram de ver. É um efeito muito bacana, muito fácil de se fazer, só que exige um pouquinho de paciência e quanto mais detalhes você acrescenta, melhor o seu efeito vai ficando. Então vamos nessa? Vem comigo e se liga só! Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Ferreira da Ferreira Studios e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre como simular o efeito de aparatar do filme Harry Potter. É um efeito bem bacana de se fazer, não é tão trabalhoso, mas à medida que você vai querendo colocar mais detalhes, ele pode ficar um pouco mais complexo. Mas é um efeito bem bacana de se fazer. Então vamos nessa? Vem comigo e se liga só! Então agora vamos dar início a esse incrível tutorial. Eu estou aqui no meu After Effects CC usando um workspace de Standard e você pode estar utilizando a versão CS4 ou superior. CS4 para cima já suporta o que a gente vai fazer aqui hoje, beleza? Eu disponibilizei para vocês a pasta onde tem os arquivos escrita aula aparatar e a gente tem gravação, sons e vídeos. Eu criei uma composition em Full HD em uma taxa de 5 minutos mais ou menos de tempo. Então o que a gente vai começar para a gente conseguir criar esse efeito bacana? Como que a gente vai fazer aqui? Vou vir aqui no meu project e vou abrir aqui na pasta gravação a tela inicial, que é o vídeo que eu coloquei aí, que é exatamente o início do efeito aparatar. Okay? Então aqui eu estou usando o Quarter para a gente ter uma renderização mais rápida. Um pré-render, né? Então aqui, olha, o que acontece? Se eu mexendo aqui, vocês vão perceber que é exatamente aquela cena que eu mudo e faço o efeito de teletransporte. É o início dela. Então nada de novo, só arrastei para minha timeline. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui no 1:19, no minuto 1, segundo 19, exatamente neste momento, e vou apertar Alt e o colchete da esquerda. E aí aqui, ó, a gente já cortou uma parte do nosso vídeo. Novamente eu vou no minuto 1:21 e 07 e eu vou ter mais ou menos este momento, que é exatamente o momento, pessoal, que a gente vai executar o efeito aparatar. Agora era só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue fazer o corte. Nesse caso aqui a gente pode arrastar mais ou menos até aqui no início, para a gente pegar vou pegar um pedaço aqui, ó, que aí fica mais fácil de vocês compreenderem, e vou arrastar até aqui. Então aqui, ó, o que acontece? A gente só tem, se eu der um pré-render aqui, ó, exatamente uma cena onde eu estou movimentando o braço, tipo um instalar de dedos, onde vai acontecer o nosso efeito. E o importante para que a gente consiga criar esse efeito é você ter uma cena em que você está nela, realizando alguma ação, ou dando um pulo, ou estalar do dedo, e uma outra onde você não está nela. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa cena tela inicial, vou renomear para Background, e vou voltar aqui, mais ou menos, deixa eu voltar aqui, mais ou menos no segundo em que eu não estou na cena, que é exatamente o início do nosso vídeo. Então se eu vier aqui, ó,
ó, eu já tenho mais ou menos aqui, que é a nossa cena fundo, um momento onde eu não estou no vídeo. E esse momento ele acontece exatamente, se eu voltar aqui na nossa timeline, eu vou voltar aqui para o segundo 0202. Aí você vai analisando o seu vídeo e vê qual que é o momento propício. Vou clicar com o botão direito, Time Freeze Frame, e agora eu vou frisar o meu tempo aqui, frisar o meu frame, como se eu congelasse aquela cena, ó. Então percebam que eu congelei a cena, porque a gente precisa de um fundo falso para o momento que eu executar o efeito. E agora a gente vai fazer o seguinte, na mesma tela inicial, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou escrever personagem, que é exatamente, no caso que aqui sou eu, o momento em que a gente vai criar a nossa máscara para que a gente consiga simular o efeito de aparatar. Então vou vir aqui, vou vir na opção Time Freeze Frame e vou voltar aqui para que a gente consiga simular, né, essa continuidade aqui da máscara. Então dei um frisei o tempo e vou jogar no momento em que eu começo o meu fundo falso aqui. Então se a gente vier aqui, ó, vou voltar aqui a cena um pouco, voltei, e aí, ó, ele deu um freeze exatamente naquela cena. Então pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso personagem e vamos criar uma máscara em cima da nossa layer personagem aqui, para que a gente consiga ter uma silhueta minha e a gente consiga aplicá-la em um fundo falso para gerar o efeito. Então vou vir aqui, ó, e vou começar a contornar o personagem. Após vocês terem criado aí a máscara em cima do seu personagem, agora a gente vai aplicar os efeitos visuais para que a gente consiga ter essa interação maior com as máscaras e com o cenário. Então como que a gente vai fazer isso? A gente tem algumas opções. Se vocês perceberem no vídeo, a gente tem aqui uma fumaça, uma smoke que fica aqui no chão e uma outra que sai no momento da turbulência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse efeito de turbulência. Eu vou vir aqui no meu personagem, ok? E lembrando que eu tenho que deixar mais ou menos 11 frames aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais ou menos aqui é a quantidade de frames que eu preciso para poder criar esse efeito. Então, olha só, aqui ele vai, pá, e ali ele cria essa composição, ó. Ele para e depois ele some. É exatamente isso que a gente precisa. Então eu vou vir aqui no meu frame 1 relacionado ao personagem e vou aplicar uns efeitos. Vou vir aqui em Effect e eu vou vir aqui na opção de Distort e aqui eu vou ter a opção Throw. Eu vou habilitá-la. Vou vir novamente em Effect, Distort. Vou aplicar uma outra opção chamada Turbulent Displays. Depois eu vim em Effect, Distort e vou vir em outra opção, CC Flow Motion, que é exatamente esse daqui. Então percebam que ele já começou a dar uma leve deformada aqui no nosso personagem. E agora a gente vai habilitar algumas coisas. Eu vou vir em Effects, vou habilitar, clicar na setinha do Throw, Turbulent, e vou selecionar o Shift, selecionar todos e clicar na setinha. E agora a gente vai começar a brincar aqui com os keyframes e com o tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um keyframe aqui no Angle e vamos habilitá-lo em 0, igual está. E aqui no Throw Radius, que é justamente o raio, nós vamos deixar em 0 também. E aqui a gente tem o Throw Center, que é exatamente o centro da nossa composição. A gente não vai habilitar um keyframe de tempo para ele, mas nós vamos colocar 1294 por 488. E ele vai ficar mais ou menos aqui. A gente pode arrastá-lo aqui um pouco mais ou menos para aqui, por peito, mais ou menos aqui. E a gente já tá na beleza. Agora no Turbulent Displays, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vamos habilitar o Angle. Então vamos procurar aqui. Na verdade, o Turbulent Displays ele não vai usar o Angle. Só que aqui no Displacement a gente tem que habilitar para Turbulent Smoother, para ele gerar uma suavidade na turbulência.
E aí depois a gente vai vir aqui em Complexity, vamos deixar em 1. E no Evolution vamos deixar em 2. Nós precisamos ter 2 de evolução neste momento e 130 de angulação, beleza? Então ele já começou a criar um efeito bacana. No Anti-Aliasing for Best Quality, nós vamos deixar em Height. E aqui no Flow Motion a gente vai habilitar algumas coisas também. O Amorph, que está aqui 1, a gente vai deixá-lo em 0. E o Anti-Aliasing nós vamos deixar em High. Não precisa habilitar o temporizador dele não. E agora a gente vai fazer o seguinte. Percebam que se a gente vier aqui, ó, é exatamente o início do nosso efeito. E a gente vai vir aqui no último keyframe e vamos começar a mudar as configurações. Então, por exemplo, no Throw, o Angle a gente vai jogar para 2 de rotação. A questão relacionada ao Throw Radius, nós vamos jogar aqui mais ou menos uma faixa de 50, para a gente já conseguir ter um efeito bacana. E no Turbulent Displays, a gente vai começar a aplicar o Amorph, que é exatamente essa área aqui. Percebam que na opção anterior a gente não tinha colocado o Amorph. Então a gente pode habilitá-lo aqui. Vamos colocar 0. E aqui, porque ele tem que começar no 0 para ele gerar o efeito. Ó, então a gente já está começando a ter a rotação. E aqui a gente vai jogar 50 de Amorph, ok? Então já fica bem bacana. Aí o que eu vou fazer? Percebam que eu preciso ter mais ou menos... eu vou pegar esses keyframes aqui. Vamos jogar o Flow Motion primeiro. A gente vai vir aqui em Flow Motion e no Amorph eu vou jogar 2. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar estas opções, esses outros keyframes aqui. Vou jogá-los mais ou menos um frame atrás. Porque a gente precisa construir de uma forma mais precisa o efeito. Então olha só, ele já está começando a criar a vida aqui, ó. Então ó, a gente tem essa rotatividade, percebam, e a gente já consegue ter bastante suavidade no efeito. E agora é o seguinte, pessoal, a gente já criou aqui as máscaras, e para a gente criar um efeito mais suave ainda, a gente tem que habilitar uma opção chamada Motion Blur. A gente clica aqui novamente, e a gente habilita o Motion Blur. Então olha só, ele já criou aqui para nós, ó, um efeito bem bacana. E agora o que acontece? A gente tem que começar a tratar um pouco mais esse efeito. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um Smoke Effect, que nada mais é do que um smoke que eu tenho aqui, um vídeo de smoke, que vai ficar exatamente no momento que ele começar o efeito. Então eu vou vir aqui no Smoke, vou arrastá-lo ao palco, e eu vou vir aqui e arrastar o Smoke Effect exatamente para o início, onde começa o nosso Smoke. Aí a gente leva ele aqui para cima para que ele consiga ser perceptível. E eu vou colocar aqui em Blending Mode, vou clicar com o botão direito na Layer, vou em Blending Mode, vou colocar a opção Add. Ok. Porque ele vai remover as áreas escuras, os tons escuros, e vai deixar somente o branco. Vou posicionar mais ou menos... Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, para que no momento que ele comece o efeito, que é exatamente aqui... Então olha só, aqui ele já começou o Turbulent. Então vamos colocar mais ou menos aqui. Vamos arrastar aqui um pouco. Então olha só, no momento que ele começa, ele já sai com a fumaça e a fumaça vai se diluindo. E aqui vamos colocar um Opacity, ok? Lembrando que eu quero uma opacidade total de 70%. Opa, 70%. E mais ou menos neste momento eu quero que essa opacidade ela vá se diminuindo. Então aqui eu quero 50%. Nesse keyframe eu quero 70%, porque ela vai se dissolvendo. E aqui eu quero 0%, para que dê uma coisa bem brusca e depois suma. Então, olha só, a gente começa o efeito aqui. Vamos vir aqui no nosso personagem, vamos ver aqui em Effects, vamos ver mais ou menos onde está começando aqui o nosso efeito. Beleza. Aqui ó, a gente pode começar a trabalhar algumas coisas. Então, por exemplo,
essa questão do Twirl Radius aqui, a gente pode deixar do jeito que está aqui mesmo, só que a gente pode fazer com que ele comece o efeito mais rápido. Então, vamos procurar aqui uma opção que já dê para a gente trabalhar. Então, eu vou vir aqui em Amonf, aqui ele já vai trabalhar essa rotatividade. Então, exatamente neste momento, eu quero que isso daqui seja mais intenso. Então, vamos ver aqui se a gente consegue aplicar. Aqui ele tem que trabalhar essa rotatividade. Vamos ver a angulação. É o raio aqui. Então, olha só. Se eu pegar aqui, é exatamente aquilo lá mesmo. Ele tem que começar e depois ele vai suavizando de uma maneira bem rápida. Então, é isso mesmo. Aqui no Size, que a gente pode ampliar um pouco, para que a gente consiga. Vamos diminuir aqui um pouco o Size. Beleza. A turbulência aqui. Twirl Radius. Beleza, vamos arrastá-lo mais ou menos até aqui. E é mais ou menos isso mesmo. Aí agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um efeito de fumaça aqui no pé do personagem. Então, vamos vir aqui em Project. E vou pegar esse Smoke chão. E vou arrastá-lo aqui até a nossa timeline. Então, eu vou vir aqui. E percebam o seguinte. Tem que levá-lo até lá em cima também. Ele está com fundo verde, então vamos usar um Key Light para que a gente remova esse green screen dele. Removi, beleza. Agora a gente tem a fumaça. Vou colocar um Effect aqui no Blending Mode, colocar ADD, e aí a gente já conseguiu simular essa fumaça. Eu acho que a gente pode deixar até ela no branco mesmo. Vamos ver aqui um Blending Mode que fica legal. Acho que o Screen, deixa eu ver, Lighten. Eu acho que o Blending Mode aqui ele tem que ser um diferenciado. Vamos vir aqui em Soft Light, também não. Acho que vai ser o ADD mesmo. O ADD eu acho que já fica bacana. E aí, pessoal, é o seguinte. Neste momento aqui, que a fumaça tem que começar a sair. Então, é mais ou menos aqui. Só que aí, reparem o seguinte. Vamos vir aqui no vídeo. Vamos trazer a fumaça para o momento que ela começa. Então é mais ou menos aqui. Então olha lá, começou a fumaça. E aqui a gente já começa a ter um resultado interessante. Só que aí percebam que está ficando uma borda aqui. Então a gente vai vir aqui e criar uma máscara também em cima dessa cena. Então a gente vem aqui, criar a máscara, vamos vir em Mask novamente, Max Expansion. A gente pode trabalhar a expansão da máscara, só que a gente vai vir aqui em Mask Feather. E a gente vai trabalhar essa questão da expansividade. Então olha só, vou vir aqui. E aqui eu já tenho um mask bem bacana. Então a gente pode mexer aqui, para a gente trabalhar o nosso feather. Então olha só. Então nesse momento, que ele tem que começar a dar esse embasamento para o efeito, ok? Então aqui eu vou vir aqui, vou deixar o Mask Opacity em 100 e aqui no Transform eu vou jogar mais ou menos 50, não, vou jogar uns 40% de opacidade. Acho que pode jogar um pouco mais, uns 60, e aí a gente já começa a ter a fumaça mais bacana. E aí neste momento aqui eu quero que a fumaça ela suma.
Então vamos colocar um opacity aqui, ok? E neste momento vou deixar o 60 e aqui eu vou jogar um 0. Por quê? Aí ele vai começar a fumaça e na hora que ele sumir, ele vai gerar esse efeito. Aí agora, pessoal, a gente tem que trabalhar algumas coisas relacionadas à rotatividade. Então a gente vem aqui no personagem, transforma, e a gente tem aqui as opções de transformação do nosso projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nessa opção de transformação e vou selecionar o Rotation, vou deixar em 0 e vou colocar dentro dessa parte da animação, da frequência da nossa animação, vou jogar 0, deixo o 0 aqui também no Rotation, e aqui eu vou jogar até no momento final do efeito, que é mais ou menos esse frame, eu vou jogar uma rotação de 2, porque ele vai conseguir comprimir bem mais o efeito. Então olha só, só que aí o que acontece? Se a gente jogar essa rotação sem trabalhar o Anchor Point, ele vai dar problema para nós. Então vamos jogar o Anchor Point mais ou menos aqui no centro, vamos habilitar o Rotation aqui, e agora eu vou vir aqui nesse frame final, vou colocar os 2 de rotação, e agora eu vou voltar aqui, olha, mais ou menos esse efeito aqui mesmo. Eu vou vir aqui em Opacity, ok? Vou deixar, na verdade não vamos mexer no Opacity aqui não, vamos mexer na escala, porque eu preciso que ele mexa essa posição aqui até sumir. Então vou deixar o 100%, habilito a escala, vou vir aqui no último frame relacionado a isso, ao efeito, e vou jogar 0. E aí o que ele vai fazer aqui para nós? Olha, ele vai fazer com que o efeito vá se diluindo. Então olha só. Então ele já criou aqui para nós esse efeito de rotatividade e ele vai sumindo aqui. Então olha só, o efeito fica bem bacana. Então agora o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir criar uns complementos a isso, a gente pode criar aqui um efeito para a nossa imagem. A gente precisa colocar a nossa imagem com um aspecto mais Harry Potter. E eu tenho aqui um preset chamado Cool, em Enhance Cool, da Video Copilot. Eu vou disponibilizá-lo aí para vocês. Vou clicar aqui no nosso personagem e vou jogar aqui também, na verdade, na background, para que a gente consiga simular o efeito. Só que percebam que a gente tem uma leve diferenciação de iluminação. Eu vou vir aqui na nossa background e no Effect Start Luminance, a gente vai mexer no Input Black, vamos colocá-lo 25, no nosso Input Width 273, no nosso Gamma Correction vamos jogar 1,30 e no Output Black vamos jogar 15 e aqui 289. Ou seja, a gente já tem uma proximidade melhor. O que a gente pode fazer aqui agora é remover um pouco desse black para que não fique tão intenso. A gente pode trabalhar aqui um pouco a remoção do black e a gente já consegue fazer o efeito perfeitamente. Então a gente vai vir aqui na opção agora de transformação e a gente já consegue simular o efeito. Vamos salvar aqui, vamos dar um save. Vou colocar aqui aparatar projeto. É importante a gente salvar. E agora eu vou vir aqui, pessoal, e colocar um efeito sonoro. A gente clica 2 vezes aqui, vou vir aqui em sons e eu tenho aqui alguns sons para que a gente consiga utilizar. E aqui eu vou utilizar o Apparition Sound. Eu coloquei esses sons aí e vocês podem estar baixando. Vou arrastá-lo aqui. Vou abrir também o Harry Potter Background, que é o sonzinho daquela musiquinha inicial. Vou vir aqui, clicar na setinha, áudio, vou colocar menos 20, não, na verdade vamos colocar menos, né? Vamos colocar 2 dB mais ou menos para ficar um resultado bacana. Vou arrastá-lo um tanto aqui, porque a musiquinha começa a ficar interessante neste momento. E aqui no Apparition Sound, eu vou clicar em áudio, vou vir aqui em Waveform, e aqui eu tenho a forma do momento exato onde acontece o efeito. Eu vou ter que arrastá-lo até o momento que acontece a gravação. Então eu venho aqui, aumento, ok, vou remover um pouco aqui, remover essa distância aqui um pouco e vou jogar esse waveform exatamente onde o efeito começa e se inicia.
vou tirar aqui um pouco, que ele fica interessante aqui. E exatamente nesse momento central que eu quero que o meu waveform fique em 0. E aqui eu vou colocar o menos 15 dB, porque tem que começar suave. No momento central ele fica em 2. E depois ele vai ficar novamente, em um outro momento, em menos 15. E aí o que acontece? A gente vai conseguir simular o efeito de forma bem bacana. Então olha só, ele já criou aqui para nós, ó, bem bacana. E agora, para a gente dar um tom maior ainda de esse negócio de hiperrealismo, a gente vai duplicar a nossa layer personagem, ok? Eu vou vir aqui em Transforma, vou vir em Opacity e vou jogar 40% de opacidade. E aqui no meu Scale, na minha posição de escala, eu vou colocar uma transformação diferente. Porque eu preciso que ele dê uma consistência maior ao efeito. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou vir aqui no meu Rotation e vou mexer um pouco aqui na minha escala. Vou jogar mais ou menos aqui. Então, olha só, na hora que ele simular o efeito, ó, ele já simulou o efeito bem bacana. Então é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, ir lá no Facebook, curtir nossa página, comentar nos conteúdos, isso ajuda muito o projeto. Semana que vem a gente tem mais, provavelmente com mais Photoshop ou programação. Então eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!